gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, eu tava dando uma pesquisada na internet e dando uma olhada em umas tags que tivessem mais a ver com o meu perfil. Eu adoro produtos de beleza, eu adoro maquiagem não, eu gosto de maquiagem, sou fascinada por esmaltes, mas a minha vida não é só feita disso. Então, como vocês já devem ter visto no meu canal alguns vlogs sobre a minha rotina, os meus filhos são muito presentes. E é por causa deles que muita coisa na minha vida realmente mudou, muita coisa na minha cabeça mudou. E essa tag foi uma tag lançada por uma mãezinha também, daqui da internet. O nome dela é Juliana Palma. E a Paloma... Ai, caramba. Esqueci o nome da Paloma, meu Deus do céu. E a Paloma e a Jaqueline Chornobay fizeram também essa tag, responderam essa tag. Eu achei interessante porque são coisas assim que todo mundo às vezes gosta de saber, mas a gente quase não tem como contar. E para vocês que curtem o meu canal e querem saber um pouquinho da minha vida, como é ser mãe, realmente, gente, muita coisa na minha cabeça mudou depois que eu tive meus filhos. Meus filhos, eles se chamam Alana, ela tem 4 anos, vai fazer 5 esse ano, em outubro. E o meu filho caçula se chama Pedro, ele tem 2 anos, vai fazer 3. Graças a Deus, eles já estão mais crescidos. As mamães que eu vi, os filhos ainda estão pequenininhos, menos a Paloma, que eu também me inscrevi no canal dela. Ela tem 2 filhos diferentes, de idades bem diferentes. Os meus filhos, eles têm a idade bem próxima um do outro. E eu vou também responder a isso nas tags. Bem, essa tag consiste no quê? Em 7 perguntinhas para o vídeo não ficar muito grande e vocês conhecerem um pouco mais da rotina do que é a vida de uma mãe. A primeira pergunta é o seguinte: quantos filhos, idade e se pretende ter mais? Como eu já disse, eu tenho 2 filhos, a Alana e o Pedro. A idade deles é 4,5 e 2,5. O Pedro já tá com mais que 2,5, né? Porque ele já vai fazer aniversário em julho. Se eu pretendo ter mais? Bem, essa é uma história também engraçada, porque quando eu fiquei grávida do meu filho, eu não sabia que estava grávida, nem sabia que eu tinha sido presenteada. E quando eu fiquei sabendo, eu torci, porque eu soube também um pouco no início, e eu torci para que fosse uma menina. Porque eu achava muito lindo 2 meninas, mas Deus sabe todas as coisas, né, gente? E quando eu fiquei sabendo, era um menino. Depois disso, eu fiquei pensando assim, poxa, caraca, queria tanto ter uma menina. Não, tá bom, eu tive um filho, ótimo, foi Deus que mandou, foi amar do mesmo jeito, amar como se fosse um menino, lógico. A minha filha, como se ela fosse uma menina, não vou desejar que um seja como o outro, que um seja igual ao outro, que um seja parecido com o outro, embora a gente tem sempre aqueles errinhos de querer comparar. Mania de mãe, meu Deus do céu. Mas eu respeito, tá, gente? Cada um dos dois, cada um na sua individualidade. Se eu pretendo ter mais. Até um tempo atrás, eu pensava em ter mais um filho. Se eu tivesse, seria uma menina. Mas depois de um tempo pensando, conforme os filhos vão crescendo, sabe aquela história do filho criado, trabalho dobrado? É bem assim, gente. Então, só se realmente Deus quiser, porque 2 pra mim já tá de bom tamanho. Ainda mais que eu trabalhei durante 10 anos com educação infantil, porque eu sou professora de educação infantil e professora primária, mas eu trabalhei mais com educação infantil. Então, a gente sabe como é que é a criança no início da vida. Gente, ela é muito dependente. Imagine, depois de ter 2 filhos, eu tenho amigas, eu tenho conhecidas que têm os filhos maiores e agora tiveram os filhos pequenos, e a dificuldade que é conciliar um filho que tá lá em cima e o outro que tá pequenininho, e conciliar a cabeça dos dois e a cabeça da mãe pira. Então, só se realmente Deus quiser, porque de mim
E eu não pretendo ter mais filho, não. 2 tá de bom tamanho. A segunda pergunta diz assim: a escolha do nome. Bem, o nome da minha filha já estava predefinido desde a minha adolescência. Muito antes de eu conhecer meu marido, ele já estava predefinido. Eu lembro que eu li um livro de ficção científica, e eu achei muito lindo esse livro, muito sugestivo, e no final do livro tinha um glossário com nomes. E os nomes e seus significados. O que eu fiz? Aquela coisinha de adolescente, né? Adolescente tem aquele costume de brincar com aquelas brincadeiras de escrever no papel, com quem você vai se casar, os 3 nomes, com que idade. Aí você joga aquela sorte e dá aquele resultado. Então eu fiz mais ou menos isso. O que eu fiz? Eu separei os nomes que eu gostava, que eu achava que combinava, os nomes de menino e de menina. Eram nomes muito estranhos. Separei os nomes de menino e de menina e juntei aqueles que eu achava que combinava junto com o significado e fiz um sorteio. Naquela época eu fiz o sorteio para nome de menino e menina, mas o que mais me atraiu foi o nome da menina e não do menino. O nome da menina era Alana e já no papel eu gravo até hoje. Até a ordem é essa, é bela, alegre e brilhante. E o nome do menino era George. Mas George não fez muito a minha cara. Eu falei assim, nossa, muito chique, muito... na hora de dizer, ai, George, vem aqui. Nossa, meu Deus do céu. Eu ia achar horrível se fosse George, né? Então eu cortei o George e guardei o Alana comigo. E quando eu soube que a minha primeira filha, que eu tava grávida da minha primeira filha, e era menina, eu falei, não, vai ser a Alana. Meu marido, como ele foi pego de surpresa, ele não achava que a gente ia ter filhos logo, porque eu tive filho com 8 meses de casada, aí engravidei com 8 meses de casada, ele ficou tão surpreso que ele nem esquentou. Então ficou o nome da minha filha como Alana. E Alana significa alegre, bela e brilhante. O nome do meu filho, eu deixei para pensar um pouco depois. Mas o nome que ficou muito da minha cabeça foi Pietro. Pietro, eu achava muito lindo, gente. Ai, Pietro. E eu tava ouvindo muito esse nome. Parecia até que era um sinal que era para ser esse nome mesmo. Só que aí eu fui falar com meu marido encrencou. Ele falou assim, não, porque você já escolheu o nome da nossa filha. Agora quem vai escolher o nome do meu filho, do meu filho sou eu. Eu falei assim, meu Deus do céu, gente. E olha, gente, eu nem conto os nomes que ele queria. Lógico que era tudo pra me perturbar e pra me encher o saco. Quem conhece meu marido sabe que ele gosta de implicar pra caramba, né? Então ele falou assim, não, Pietro não, vai ser Pedro. Se tiver de ser Pietro, então vai ser o nome que eu escolhi. Eu falei assim, tá bom, Marcelo, então deixa Pedro. E depois eu fui me acostumando com a ideia e realmente eu achei que o nome Pedro é um nome muito interessante. E, gente, vou falar, ele é igualzinho o Pedro da Bíblia. Teimoso, bagunceiro, espiritado, nossa, de personalidade forte. Embora eu ache assim que a minha filha é muito mais geniosa que ele. Mas ele tem a personalidade dele forte, que ele fala não e é não. Mas é muito fofo, meus filhos. Ai, Jesus, eu amo. A quarta pergunta. Conte uma situação engraçada que já passou com seu filho. Bem, situação engraçada, eu passava com os 2 assim que eu tive o meu filho pequeno. Assim que eu tive meu filho pequeno, eu não saía muito sozinha. Eu sempre que saía, que ia a algum lugar, eu ia acompanhada da minha mãe ou da minha sogra, que eu ia ao médico, eu ia com uma das duas, ou o meu marido me levava e me buscava, porque enquanto eu estava com os 2 dava para dominar, mesmo um sendo pequenininho, o outro sendo menor ainda. Porque, se vocês não repararam, a minha filha, quando meu filho nasceu, ela tinha menos de 2 anos. Eu engravidei do meu filho, ela tinha 1 ano e 3 meses. Realmente, 1 ano e 3 meses ou 1 ano e 2 meses, mais ou menos isso. Então, quando eu saía com os 2, era uma dificuldade enorme. Depois de um tempo, foi piorando. Porque a situação engraçada é que toda vez que eu saía, eu tinha que sair com uma bolsa enorme, carregada de coisas, porque aí eu tinha que colocar roupa para os 2, tinha que colocar brinquedo para os 2, alimentação para os 2, fralda para um, calcinha para o outro, remédio. E eu na bolsa ainda tentava levar algumas coisas para mim, para o meu uso. E fora que tinha que levar manta,
tinha que levar, ou seja, eu levava uma mala, né? Então eu saía, às vezes eu ia de ônibus, por exemplo, eu ia pra igreja, eu pegava o ônibus na porta da minha casa, meu marido ou a minha mãe me colocava na porta da igreja, do ônibus. Eu subia com aquela mala e toda enrolada e botava as crianças. Eu não sabia se eu pegava a mala na hora de descer, se eu pegava as crianças, se eu descia com as... Então era uma enrolação, gente, e pra sair com os dois na rua, que eu tinha que ficar o tempo todo, vambora, vamos, não sei o que, dá a mão, e não sei. E quando caía um e que o outro se machucava, ou que o outro tava chorando, ou que o outro tava querendo fazer xixi, porque aí nessa época eu ainda já tava desfraldando a minha filha já tava sem fralda, mas ainda tava no início, ainda tinha que controlar o xixi. E quando o outro se sujava, ou quando o outro queria mamar, porque criança pequena não adianta, deu hora de mamar, você tem que dar de mamar. E às vezes eu tava no meio da rua, e quando eu ia no médico, que um queria o meu colo e o outro queria também, e ninguém queria ficar nem com a minha mãe, nem com a minha sogra. Ai, meu Deus do céu, gente. E, ai, gente, a minha cabeça dá até dor de lembrar. Hoje não, graças a Deus, já estou mais tranquila, já eles já entendem o que eu falo, já andam, nenhum dos dois usa fralda, graças a Deus. Então, assim, hoje fica mais fácil. Mas a situação engraçada é que quando eu saía com eles, eu saía carregada e eu sempre muito atrapalhada, me atrapalhava mais ainda, né? A quinta pergunta é: você já levou algum susto? Bem, susto eu já levei vários. Por exemplo, meu filho já caiu da cama várias vezes, mas até então, graças a Deus, nunca aconteceu nada com ele. E não foi por descuido não, tá, gente? Porque por mais que eu tivesse cuidado, aquele garoto parece que caçava o chão. Se eu for contar essa história, vocês vão achar engraçado. Mas aquela criança caçava o chão. Quando eu ia às vezes procurar ele de madrugada, ele estava embaixo da cama dormindo no fresquinho. Bora ver se pode. Ai, ai, é brinquedo não. Mas o susto maior que eu levei com a minha filha e com o meu filho foi em épocas diferentes. Teve uma época que a minha filha teve uma infecção, eu acho que foi na garganta, acredito eu que foi na garganta, e ela começou a dar febre. Tá, gente, só um instantinho que a minha filha quer beber água. Bem, gente, continuando. Como eu disse, um dos sustos que eu passei com a minha filha foi que uma época ela teve uma infecção, eu falei na garganta, mas eu não sei bem se foi na garganta. Mas tudo indica que foi, porque ela começou a ter febre, e eu deixei passar o tempo que a gente deve deixar passar em casa da febre e não passou. Eu levei até a minha filha até o médico pediu para eu fazer os exames, eu fiz os exames, mas como minha filha era muito pequena, eu lembro que ela ficou até traumatizada porque eu levei ela no laboratório da própria clínica que eu tratei ela para tirar o sangue, fazer coleta de sangue, e a enfermeira não soube tirar o sangue e furou a minha filha umas 2 vezes. Depois disso, até meu pai falou assim: não, Blana, não deixa mais não, chega. E depois disso foi muito difícil de fazer um outro exame nela, então eu demorei a fazer esses exames, porque todos os lugares que eu ia ela ficava aterrorizada, realmente. Ela não podia chegar perto de um local, a gente estava de dentro do carro, que a gente viu uma parede branca, ela achava que ela ia tomar injeção. Então, assim, eu demorei muito a fazer os exames, terminar os exames dela, eu tive que fazer vários exames, eu tive que fazer raio-x, eu tive que fazer ultrassonografia na minha filha, eu fiz os exames de rotina para descobrir o problema da infecção, porque o médico descobriu no exame de sangue dela uma cota muito alta, acho que de uma bactéria lá, não sei, que a proporção estava muito maior do que a que podia ser. Mas ele disse que ela não estava com um problema muito sério, até porque ela não apresentava febre. Realmente ela não estava apresentando febre, mas ela estava sem querer comer, sem animação, e aquilo foi me corroendo por dentro. Eu fui me assustando porque o médico falou: mãezinha, se a sua filha não conseguir fazer os exames e a gente não conseguir achar o que está acontecendo com ela, a gente vai ter que internar a sua filha para fazer um exame mais detalhado. Quando o médico falou isso, eu pirei.
Assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora com essa garota internada, gente? Como é que eu vou fazer? Gente, se ela não tá querendo ficar, gente, a minha filha internada, e se for alguma coisa grave? Então, assim, isso me preocupou muito, isso tirou o meu sono, mas graças a Deus, Deus é bom demais, que o organismo dela, o médico passou, previamente o médico passou um remédio para ela, que não foi, eu acho que o Bactrim, foi um outro remédio para infecção. E graças a Deus, depois disso, a doença regrediu e nós nunca mais soubemos o que é que ela teve de fato. Então, esse foi o susto da minha filha. O do meu filho, o susto dele já foi menor, né? Foi um susto mais básico. E ele fez isso faz pouco tempo, né? O meu marido tem um golzinho desses modelos mais antigos, um golzinho branco. E o nosso carro não está em perfeitas condições, não é de último modelo, nem é novinho. Mas a gente cuida como dá, como Deus permite. E meu filho tem mania de ficar jogando as coisas. Ele já tinha parado com essa mania já. Aí, de repente, ele... Um dia desses, ai meu Deus do céu, ninguém merece, gente, meu filho, ai Senhor, só de pensar quando ele for pra escola eu já fico pirada. Ai, gente, eu vou ouvir muita reclamação. Ele pegou a pedra, jogou pro alto. A gente tem uma rampa, porque eu não moro na altura da rua, e pra minha casa a gente tem que descer uma rampinha. Ele jogou uma pedrinha pro alto, e a pedrinha bateu na lona que cobre o lugar onde fica o carro, bateu na lona e bateu no para-brisa do carro. Quando a gente foi olhar, que a gente saiu de casa já no fim da tarde já, meus filhos estavam brincando no quintal, que a gente foi olhar, o vidro tava todo em caquinho, todo estilhaçado. Gente, vocês têm noção do que é isso, gente? Olha, gente, me sumiu uma gastura, uma vontade de ir. Mas eu contei até 10, deu uma bronca bem desmedida. Aí minha você, Glenda, não adianta brigar, não adianta bater, porque não vai adiantar, ele não vai entender. Você, não vou fazer nada, porque realmente não tem como, né? O negócio é trocar e a gente toma mais cuidado, né? Mas ele já tinha parado com essa mania, e esse foi o outro susto que ele nos deu. Fora os outros sustos que ele já deu, porque ele é mestre em queda, desde pequeno ele vem caindo. Mas graças a Deus eu acho que depois dessas quedas a perninha dele ficou mais firme. Porque ele não cai mais com tanta frequência. Minha filha que é a banana da história. Então, essa foi a situação de susto com os meus dois filhos. Mas qual susto que valeu mais, da minha filha ou do meu filho? Nossa, gente, da minha filha foi... Acho que nada, nenhum susto se compara a isso. Bem, a sexta pergunta é a seguinte: o que você faz agora como mãe e adora? Duas coisas. Eu antes ia à festa de aniversário infantil e achava um porre. Embora assim eu fosse professora e tivesse contato com crianças, festas, músicas infantis, chegava na hora da festa infantil, eu já estava saturada daquilo, então aquilo não me atraía muito. Mas o que eu fazia era, se acontecesse alguma música, que tivesse alguma dança, eu entrava na dança junto. Até porque as festas que a gente ia, era festa de primo, de amigo, então tinha sempre alguém festeiro para juntar, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu vou a festas infantis e eu adoro. Por quê? Porque eu vejo meus filhos se divertindo. A minha filha quer dar tchau, gente. Dá tchau, dá, Lana. Dá tchau, que eu sei que você tá querendo dar tchau. Então, assim, minha filha, gente. Então, hoje eu me divirto muito quando eu vou a festas infantis. Não por causa da festa infantil, mas pelo fato de ver meus filhos se divertindo, ver meus filhos se acabando nos brinquedos, se acabando de correr, se acabando de se divertir. Então, assim, isso me deixa muito feliz. E outra coisa também que eu faço como mãe, que eu adoro, é sair com os meus filhos. Sair para passear, para levar eles para conhecer lugares diferentes. Eu gosto de mostrar novidades, eu gosto que eles conheçam as novidades, eu gosto que eles fiquem por dentro das novidades. A sétima e última pergunta da tag diz assim: o que você fazia antes de ser mãe, que agora... Não, aliás, sétima não. Acho que é sexta, errei nas contas. O que você fazia antes de ser mãe, que agora não faz mais.
Bem, o que eu fazia antes de ser mãe, que agora eu não faço mais, duas coisinhas também. Dormir até tarde. Porque antes, quando era só eu e meu marido, que ele estava em casa, eu dormia até tarde. Quando ele trabalhava de tarde pra madrugada, entrando na madrugada, ele chegava de madrugada e nós amanhecíamos lá pelas 10 horas da manhã em casa, só nós dois. Então, uma coisa que eu não faço mais é dormir até tarde. Mas em compensação, eu durmo de tarde quando eu posso. Que nem é sempre, né? Ainda mais agora que eu inventei de montar esse canal, agora veja que eu não consigo dormir mesmo. E a outra coisa que eu não consigo mais fazer depois que as crianças nasceram é sair com meu marido sozinha. Primeiro porque eu não... Foi difícil eu me desgrudar dos meus filhos, de eu me desvincular dos meus filhos, de cortar o cordão. Eu ainda não cortei totalmente, mas parcialmente eu já cortei. Até porque eles são muito dependentes, muito pequenos, e eu tenho uma mania de pensar que ninguém no mundo vai saber do que eles precisam mais do que eu. Ninguém vai ser tão suficiente quanto eu. Então, assim, eu tenho a mania da mãe substituível. Eu ainda tenho aquela tal da culpa que a Angélica, apresentadora de televisão, apregou tanto, né? Então eu fico pensando assim, se eu deixar meus filhos, eles vão sentir minha falta e vão sentir que eles estão sendo deixados de lado, mesmo que seja assim por umas 2 ou 3 horinhas, eu já fico pirando cabeção. Mas agora a minha cabeça está começando a ventilar um pouco mais, eu tô começando a pensar mais em mim. E vamos ver como é que fica, né, gente, daqui pra frente. Também, né, porque não depende só de mim, depende do marido também, né, está disponível pra sair. Senão eu saio sozinha também, não tem problema. Gente, uma coisa que eu nunca fiz foi depender de ninguém pra viver. A última pergunta é: 5 coisas ou produtos que você não vive mais sem. Hoje eu sou obrigada a viver sem muita coisa. Muita coisa que eu gostaria de viver. Hoje eu sou, por exemplo, roupa, sapato. Eu sou obrigada a conviver para poder escolher. Já, até porque eu não trabalho fora. O meu trabalho é o do lar. Até um pouco de tempo atrás, ainda tá mais fácil, porque era só eu e meu marido. Agora, com 2 filhos, mais o meu enteado, fica mais difícil. Então, a gente tem que fazer algumas concessões, né? Então, o que eu não vivo mais sem coisas deles, né? Coisas dele é o quê? Sem doce em casa. Tem sempre que ter algum doce, uma bala, algum docinho, alguma besteirinha que eu tenha feito pra eles. Biscoito, salgado e doce, seja ele qual for, eu não posso deixar de ter, porque senão as crianças piram, elas precisam do docinho. O iogurte, que eu não posso deixar sem, que é sempre uma alternativa de lanche. Quando eles não querem uma fruta, tem o iogurte na geladeira. Ou então, enquanto tá saindo o almoço, eu tô enganando ainda as crianças com o iogurte. No caso, enganando as crianças, gente, em termos, tá? Porque meus filhos comem muito bem, graças a Deus. Por mais que eu dê até meia hora antes 1 ou 2 biscoitinhos para os meus filhos, 1 ou 2, ou um iogurte, um Danone, ou um leite fermentado para os meus filhos, antes do almoço eu sei que eles vão comer, porque eles comem muito bem, graças a Deus, isso eu não posso reclamar. Outra coisa que eu não sei viver sem, no caso, doces, biscoito e iogurte. Toalhinha. Toalhinha, gente, eu não posso sair sem levar na minha bolsa uma toalhinha. E eu sempre levo uma toalhinha para o Pedro e para a Lana. Para o quê? Para não misturar as sujeiras. Porque cada um se suja de um jeito. E sem contar também que as toalhinhas são das cores de menino e menina, separando menino e menina. E as cores deles, as toalhinhas deles têm nome. Então, são as 4 coisas. E a última coisa é... Aliás, 5 coisas? Eu botei 6, gente. Botei 6, pra vocês verem que eu não sei viver só com 5 coisas hoje, né? Remédio. Eu tenho... Toda vez que eu vou pra longe, eu tenho que levar um remédio deles. Não tem como eu sair, mesmo agora, até mesmo pra perto, eu sempre levo. Agora que eu parei de levar, mas antes eu levava. Seja pra onde fosse. Pra aqui pertinho, pra casa da minha sogra, eu levava um paracetamol, mais o que?
um remédio para dor de barriga ou para vômito também, para cortar vômito, band-aid, mais o que? Não, só isso só. Remédio para os meus filhos. E a peça de roupa mais que você tem que levar na bolsa, porque você nunca sabe quando um acidente pode acontecer, né? Você nunca sabe. Então, gente, essas foram as perguntas. Susto do meu filho? Não, Eu coloquei ali o susto do meu filho como aquela quebra do... Ah, sim! A resposta à pergunta da situação engraçada. A situação engraçada não é só quando eu saía com os meus filhos, não, gente. Tinha uma outra situação também engraçada. Outro dia desse, eu sou professora na escola dominical na minha igreja. Professora do jardim de infância, as crianças de 5 a 6 ou 7 anos. No caso, até um pouco menos. Meu filho estava na época de tirar a fralda, desfraldar, e na época de pedir para fazer xixi. Ele não fala direitinho, ele não fala perfeitamente, mas a gente já consegue se comunicar e se entender. Ele estava com muita vontade de fazer xixi, eu estava no meio da aula. Ele não fica na turma dele. Ele agora está começando a ficar. Então, na minha turma só tinha menina esse dia, gente. Olha, gente, ai que vergonha que eu passei. Eu tava ensinando um negócio para as meninas e tava de costas. E elas todas de frente para mim. Ele estava atrás de mim. E de repente as meninas começaram: tia, 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 olha lá, tia, tia, tia. Eu tomei um susto, pensei que ele tivesse aprontado alguma. Mas ele tinha aprontado. Quando eu olhei para trás, que eu vi, meu filho estava sem cueca, sem bermuda. Ai, meu Deus do céu, racha a minha cara de vergonha, meu filho, gente. Eu não sabia o que eu fazia, se eu ria, se eu brigava, se eu achava engraçado, se eu botava ele pra fazer xixi, eu fiquei totalmente sem graça. Embora as meninas não tivessem malícia, elas só falaram porque ele tinha tirado a roupa. Elas acharam foi engraçado, né? Ele tirou a roupa, mas é porque eu estava dando aula, ele parece que tinha me chamado, ou de repente me chamou, não ouvi, não prestei atenção, me chamou pra fazer xixi, e como ele não aguentou, não conseguiu, ele tirou a roupa pra me chamar a atenção. Porque ele sabe que é assim que a gente faz aqui. A gente tira a roupa dele todinha, mas isso já faz o quê? Um mês, mais ou menos. Agora não, ele já tá mais controlado, agora ele já tá mais focado. Ele sabe que pra fazer xixi ele tem que ir no banheiro, então ele só coloca a mão no pintinho dele e pede pra fazer xixi, mas ele não tira mais a roupa. Então essa foi a situação engraçada. Bem, com esses relatos, eu acabo a minha tag Vida de Mãe e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Essa é a minha versão mãe para o canal do YouTube. E até o próximo vídeo. De repente, quem sabe, mais alguma coisa de mãe, né? Tchau pra vocês. Obrigada. Se vocês gostarem, cliquem em gostei. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau!